Oi meninas, vamos lá continuar com a nossa leitura, que está tão emocionante, né? Contagem regressiva, hein? Uma semaninha a gente acaba. Capítulo 14, o lugar da unção. A coisa seguinte planejada pelo pastor foi realmente bela. Não muito depois da conversa que Grande Medrosa e o pastor tiveram, as três concluíram o serpeado caminho e chegaram ao outro lado do vale, onde as montanhas se erguiam como verdadeiras muralhas, mais altas e escarpadas que o terrível desfiladeiro da injúria. O pastor esperava por elas ao pé da montanha, ao lado da pequena gruta. E justamente onde os penhascos eram mais alcantilados, havia um cabo suspenso entre aquele ponto e o ponto mais alto do pico. No cabo havia 2 cadeiras penduradas, nas quais 2 pessoas podiam ser transportadas ao pico sem esforço algum da parte delas. A vista daquelas cadeiras aéreas balançando nas alturas fez Grande Medrosa quase entrar em pânico. Ela sentiu que voluntariamente nunca seria transportada daquela maneira sobre o terrível precipício, tendo apenas um lugar para descansar os pés e nada à frente que pudesse impedi-la de cair. Tal receio, entretanto, passou de vez diante do sorriso e das palavras do pastor. Venha, nós nos sentaremos na primeira cadeira e tristeza e sofrimento tomarão a segunda cadeira. Você não terá de fazer nada, a não ser confiar na cadeira e ser carregada em perfeita segurança lá para cima, ao lugar onde desejo levá-la e sem nenhuma luta ou esforço da sua parte. Tão logo, Grande Medrosa se acomodou numa das cadeiras. O pastor sentou-se ao seu lado e as 2 companheiras ocuparam a cadeira seguinte. Num minuto, eles se movimentaram seguros e serenos em direção aos lugares altos, que antes pareciam tão impossíveis de ser alcançados, sem terem de fazer nada a não ser descansar e desfrutar a maravilhosa paisagem. Apesar das cadeiras balançarem um pouco, Grande Medrosa e as companheiras não se atemorizavam nem se preocupavam. Subiram até que o vale embaixo parecesse um tapete e o brilho dos picos nevados do reino do amor surgissem como tones ao redor deles e acima deles. Logo estavam longe, acima das montanhas opostas, onde elas já haviam estado antes. Continuavam a mover-se para frente. Quando finalmente deixaram as cadeiras aéreas, viram-se no lugar mais lindo de toda a jornada. Apesar de ainda não haverem alcançado os lugares altos do reino do amor, haviam atingido seus limites. Ao redor, viam-se campos atapetados de flores. Pequenos riachos corriam e se espalhavam nas ribanceiras forradas de ranúnculos, enquanto botões de ouro, primaveras, violetas e rosadas prímulas acarpetavam o chão. Moitas de delicadas verbenas de um vermelho suave cresciam, e sobre todo o campo, como joias no manto real, cintilavam, mais azuis que o céu do meio-dia. Acima, picos nevados apontavam para um céu sem nuvens, como se fosse um teto de safira e turquesa. O sol brilhava radiante sobre o tapete verde, no qual as flores, num desabrochar encantador, pareciam abrir suas corolas em direção ao alto e receber a glória dos seus raios. Os guizos das vacas e das cabras soavam em todas as direções, e uma multidão de pássaros enchia o ar com os seus trinados. Acima, porém, de todos os ruídos, um som dominante ecoava na região toda. És o som de poderosa cascata, cujas águas rolavam sobre grande penhasco que sobressaía entre os demais. As águas desciam das neves
nos lugares altos. Era tão inexplicavelmente belo que nem Grande Medrosa nem suas companheiras podiam articular palavra alguma. Ficaram paradas, estáticas, respirando profundamente, enchendo os pulmões de ar, um ar perfumado das montanhas ornadas de pinheirais. Enquanto andavam por ali, paravam a cada passo para trocar gentilmente as flores ou roçar os dedos nas águas dos ribeiros. Às vezes, elas simplesmente paravam quietas em meio à profusão de brilho e beleza. Elas riam alto, possuídas de puro gozo. O pastor as levou pelos campos, onde o capim quente e perfumado crescia, quase à altura da cintura, ao lado da poderosa queda de água. Aos pés dos penhascos, a sombra fresca e com um raio de luz a tocar-lhe a face, de quando em quando, o pastor convidou Grande Medrosa a olhar para cima. Lá ficou ela, uma delicada figura ao pé de penhascos poderosos, observando o grande rolar das águas que se lançavam nos lugares altos. Nunca antes pensara ver algo tão lindo e majestoso. A altura das rochas por sobre as quais as águas se atiravam abaixo, quase a aterrorizava. Ao pé da cascata, a voz atroados das águas, que parecia quase ensurdecê-la, era ao mesmo tempo magnífica, impressionante, bela e cheia de significados que iam além da expressão. Enquanto ouvia, Grande Medrosa se imaginava diante das harmonias majestosas de uma orquestra completa, tocando a mesma canção de todos os pequenos riachos lá embaixo. No Vale da Humilhação, ali havia o acréscimo de milhares e milhares de vozes harmoniosas, de uma beleza tão grandiosa como nunca antes ouvida nos vales, mas mesmo assim, reconhecidamente, era a mesma canção. Pular, fluir, buscando os vales, ao chamado, sempre atentas, até chegar lá embaixo, enfim. Grande Medrosa? Perguntou o pastor em seu ouvido. Que pensa desta grande queda d'água, no seu abandono de se dar a si mesma? Ela estremeceu ao responder. Estas águas são belas e terríveis, acima de qualquer coisa imaginável. Eu nunca vi nada igual. Por que terríveis? É o salto brusco que tem que dar. É a altura da qual elas se atiram às profundezas e se quebram nas rochas. Quase não suporto olhar para tudo isso. Olhe mais de perto. Deixe seus olhos seguirem parte da água desde as bordas até ao fundo. Grande Medrosa. Ela olhou e quase gritou de admiração. Uma vez sobre as bordas, as águas se espalhavam como asas abertas, vivas e jubilosas, tão enriquecidas delas mesmas, abandonadas ao êxtase de se dar inteiramente. Ela supunha estar acompanhando com o olhar uma hoste de anjos flutuando nas asas do arco-íris, cantando com entusiasmo enquanto se iam. Ela olhou e depois disse: é como se elas pensassem que esse é o mais belo movimento do mundo. O dar-se-á e o abandonar-se-á num arrebentamento e gozo indescritíveis. Sim, estou feliz por haver notado isso, Grande Medrosa, disse o pastor numa voz vibrante de alegria e gratidão. Estas são as cascatas do amor. Elas fluem, sabe de onde? Dos lugares altos do reino além. Você se encontrará com elas outra vez. Diga-me, a alegria das águas parece terminar quando se quebram nas rochas embaixo? De novo, o Grande Medrosa olhou na direção indicada por ele e notou que, quanto mais embaixo a água caía, mais brilhante se tornava, como se flutuasse sobre asas. Ao alcançarem as rochas, as águas se juntavam numa gloriosa multidão, formando exuberante e caudalosa torrente, a correr em triunfo sobre as rochas e ao redor delas.
Rindo e gritando acima das suas vozes, elas corriam apressadas, ainda mais abaixo e se espalhavam pelos campos até o próximo precipício, a próxima gloriosa crise de Darcy. Ali, elas se juntavam de novo e se atiravam aos vales distantes. Longe de sofrer as batidas das rochas, seguiam como se todo o obstáculo do leito da torrente fosse bela oportunidade de encontrar caminho sobre ele ou ao redor dele. Em todo lugar havia um som jubiloso das águas rindo, exultando e aclamando. À primeira vista, talvez o salto pareça terrível, explicou o pastor. Mas como pode notar, a água nada vê de terrível. Nenhum momento de hesitação ou tremor, só alegria intensa, cheia de glória, porque esse é o movimento natural. Dar de si é a sua vida. Há um desejo somente: descer, descer. E dar-se sem reserva e sem esperar qualquer compensação. Como vê, enquanto ela obedece a esse glorioso apelo, os obstáculos a princípio são terríveis, se tornaram perfeitamente inofensivos e ainda acrescentam algo à alegria e à glória do movimento. Ao dizer essas palavras, ele guiou Grande Medrosa e as companheiras aos campos ensolarados e gentilmente falou-lhes que deviam descansar ali, em preparação para a última parte da jornada. Ao ouvir as palavras, a última parte da jornada, Grande Medrosa quase desfaleceu de alegria. Além do mais, o pastor mesmo permaneceu lá com elas o tempo todo. Nem por uma só hora delas ele se afastou, mas com elas andou e falou. Ao ensinar-lhe muitas coisas acerca do reino, era como se graça fluísse dos seus lábios e doces ungüentos e fragrâncias se difundissem por onde ele passava. Quão grata Grande Medrosa ficaria se pudesse passar o resto da sua vida ali. Ela nem se preocuparia mais em alcançar lugares altos, a não ser por causa dos pés aleijados, da boca torta e do coração ainda medroso. Não queria dizer isso, entretanto, que o sol brilhava sempre ali, nos limites dos lugares altos. Havia dias de nevoeiro, em que todos os picos permaneciam velados por uma cortina de nuvens tão densas, que nessa ocasião, um estranho ao lugar nunca imaginaria a existência. Ao seu redor, picos como altas tones avançando para o claro céu azul, bem no alto, acima das nuvens. De quando em quando, entretanto, abria-se uma fenda no denso nevoeiro, como uma moldura numa janela, através da qual se entrevia um dos picos como a dizer: coragem, nós estamos todos aqui, mesmo que vocês não possam ver. Outra vez o nevoeiro se fechava e a janela do céu desaparecia. Numa dessas ocasiões, o pastor preveniu Grande Medrosa: ao continuar a jornada, você encontrará nevoeiro e muita nuvem. Talvez até lhe pareça sonho ou fruto da sua imaginação, tudo o que você viu e conheceu aqui a respeito dos lugares altos. Mas você viu a realidade. O nevoeiro que parece envolver tudo é a ilusão. Creia firmemente em tudo o que tem visto, mesmo que o caminho lhe pareça obscuro e seja levado a duvidar da veracidade dele. Lembre-se dessa promessa. Teus ouvidos ouvirão uma palavra dizendo: este é o caminho, anda por ele, quando virares para a direita e quando virares para a esquerda. Siga sempre em frente pelo caminho da obediência, sem dele se desviar, até que eu intervenha, mesmo que ele pareça levá-la onde ache que eu nunca a permitiria ir.